Falar de Copa do Brasil, Milton, semifinais e finais só lá em dezembro, mas ontem a CBF ela definiu aí os mandos de campo das semifinais. Sorte, Lelê. Os jogos de ida, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, Vasco e Fluminense comando do Vasco, e jogos de volta, aí o Corinthians recebendo o Cruzeiro em Itaquera e o Fluminense pegando o Vasco. Provavelmente os dois jogos no Maracanã, né? Não sei se já ficou definido isso, mas... Ah, sim. Ah, mas deve ser. E a final, o ganhador de Vasco e Fluminense decide a final em casa. O Vasco quer levar esse jogo para São Januário. Então o Vasco deve levar para São Januário, né? Casa dele. Então, quem passar de Vasco e Fluminense faz a final da Copa do Brasil. No Maracanã. Em casa. É lógico, né? O que o Vasco, uma final, não mandaria, acho que. Não. Eu não sei por que não, porque tem Tem uma questão 40 mil. financeira envolvida. Ah, mas daí, mandar, eu quero ganhar o título. Eu tava vendo ontem quanto é que deu a renda do jogo do Flamengo. Vocês estão de brincadeira. Mas o Vasco, se for campeão da Copa do Brasil, por exemplo, O dinheiro o prêmio do título é maior do que a O que arrecadação. não quer dizer, mas não quer dizer que você vai rasgar o resto do dinheiro. Não, mas você tem mais chance de ganhar em São Januário do que no Maracanã. O Vasco tá numa pindaíba de Você dar imagina dó, uma gente. final Vasco e Cruzeiro. Tá. Imagina, pode ser Corinthians também, mas Claro. qualquer um. Onde o Vasco teria mais chance de ser campeão contra o Cruzeiro? Em São Januário ou no Maracanã? Eu acho que nos dois lugares. Chance em dois lugares. Onde teria mais chance? Eu acho que em São Januário. Lógico. Onde ele ganha mais dinheiro? Não interessa. Isso é engraçado. O teu título da Copa do Brasil. O teu critério vale. O meu critério não interessa. Não interessa. Eu respeito o seu critério, mas eu não concordo, porque eu acho que o título tudo da bem. Copa do Brasil dá em premiação um valor muito maior do que a bilheteria do jogo. Depende de quando você colocar a bilheteria do jogo. Não Ontem, dá, não. Todo mundo meteu o pau no Flamengo ontem, que era 350 Não, pau. a diferença foi é barato. abissal, não dá. Peraí, Molebre. Não. A premiação só do título da Copa do Não, Brasil eu sei. 50, 60 milhões. Mas o Vasco não é um time que está em condição de abrir mão de uma arrecadação. Mas a diferença é pouca. Ó, você pega 40 mil pessoas em São Januário, ou 70 mil no Maracanã. Porra, é quase o dobro de pessoas. Não. Não Não é o compensa. dobro. Não 40 para compensa. 70 é Não, quase calma o aí, dobro. Lebre, Não compensa? Você tá de Mas o brincadeira. ambiente ali, né, de estar Mas a menor. chance de você perder é maior. Aí você vai ficar só com a se perder é bilheteria. melhor. É Eu melhor. acho que, assim, diante do Fluminense, como também é um rival carioca, talvez isso pese mais, por isso eles querem levar pra Cara, se eu São posso jogar na minha Januário. casa, por que eu vou jogar Agora- no Pacaembu, se eu posso jogar no Allianz agora, Parque? se for Corinthians ou Cruzeiro, eu acho que pra eles... Eu acho o Vasco o time mais prejudicado da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Isso desde o Eurico Miranda, que falava isso. Mas por quê? Porque o Vasco é obrigado a jogar os jogos como mandante contra Flamengo e Fluminense no Maracanã e não em São Januário. Ou seja, ele perde 2 mandos de jogo. Enquanto cada um pode jogar 19 jogos em casa, o Vasco joga 17. Então ele já tem uma desvantagem aí de não poder jogar no seu estádio, que é isso dele. sim. O único time carioca que tem estádio é o Vasco. O Botafogo conseguiu nos últimos anos o Engenhão como algo... Mas tudo bem. Não, eu acho que isso Tem as pesa laranjeiras, tem as mais. laranjeiras Passou a também. ceder. Pesa Passou a mais ceder. quanto contra os rivais do próprio Pois estado, é, entendeu? mas contra 2 rivais, inclusive o maior deles, que é o Flamengo, Sim. o Vasco não tem o direito de jogar em casa. O Palmeiras joga no Allianz Parque contra o Corinthians e vice-versa. O Vasco não pode jogar em São Januário contra o Flamengo. Mas E tem não- motivos. Tudo bem, Então, mas ele é prejudicado por isso. Tudo bem, mas existem argumentos. Quais existem motivos? pra isso. Só explicando que uma bilheteria de um jogo de muito, mas assim, de muito sucesso no Maracanã, ela gira em torno de 8, 9 milhões. Tá, vamos, mas assim, chuta A renda um de valor. ontem foi quanto? Eu vou ver Flamengo. agora aqui. Vamos colocar Eu não sei quanto 12, foi a renda. 13, vamos colocar 13 milhões, 14 milhões. Sabe quanto que dá o vice da Copa do Brasil? 33. Então pronto, Não, já mas vale não a é essa a pena. questão, gente. A questão é que você pode ganhar 200 milhões. O Vasco não tem condição de abrir uma diferença de 10. 9 milhões e 700. Ele não tem como abrir. Pô, 9 Ele tá nem- numa pindaíba. O mas Pedrinho ele já falou. tá ganhando. Eu sei que tá. Ainda O fato de você bruto, estar né? ganhando não quer dizer que você rasgue dinheiro. São duas coisas distintas. peraí, Mas você não. pode aumentar a chance de ganhar mais. Eu sei, mas você não tem. O Vasco está numa condição. Aliás, o Pedrinho falou isso. O Pedrinho falou que em relação. Aliás, ele falou. Bem que você falou, da questão do título de vista Mas da qual Copa é a do Brasil. garantia que o Vasco jogando em São Januário vai fazer ele ser campeão? Não é garantia, não é isso. Estou dizendo para você que você pode mandar o jogo em São Januário e ser campeão da Copa do Brasil. Sim. Você vai ganhar, sei lá, quanto você falou? Aliás, no total, vai, no total. 80 milhões, porque são 77, São Januário hoje, no máximo o Vasco vai ter 3 milhões de renda. Só que esses 80 milhões, pela condição do Vasco, não tira do Vasco a necessidade de ganhar mais dinheiro com a bilheteria. O Vasco tá na pinda. O Pedrinho falou isso, gente. A gente está discutindo a relação de chance de ganhar Mas, Loebelin, dentro de campo com a arrecadação da bilheteria. Loebelin, no Maracanã, Você tem que o Vasco achar já um vai tá equilíbrio ganhando. aí. São duas coisas. Mas diferentes. Loebelin, no Vasco, o Maracanã já vai estar ganhando. Eu sei que vai estar ganhando. Só que é o seguinte, então não tô quando ele entendendo onde pode... você quer chegar. Não, eu quero chegar ao seguinte.
vamos supor, ganhou a Copa do Brasil, ganhou 80 milhões no total, lá aquela coisa toda. Só que pro Vasco, tá saindo 70 mil pessoas no Maracanã. Ou alguém aqui duvida que o Vasco vai lotar o Maracanã? É óbvio que Então, pro Vasco, então, é óbvio que o cenário ideal pro Vasco seria jogar no Maracanã para Isso. ter mais bilheteria e ser campeão. Isso. Esse é o cenário Lógico. ideal. Só que você não tem como ter certeza de nada. nem seu Januário também. Você não tem certeza de nada. Então o Mas risco você- existe dos dois lados. O risco existe, mas Então, você tem mais pronto. chance de ganhar. Não, mais chance ou menos chance é muito relativo. Não, então, não, Os mas dois tem que trabalhar chance. com isso. Não, os Não dois têm existe chance. certeza, ninguém tem bola de cristal. O Vasco não é uma equipe que tem condição de abrir mão de nenhuma grana. Nenhuma. Então, mas ele tem Então, mais pronto. chance de ganhar mais grana se jogar em São Januário, pô. Não, se ele for campeão, vai ganhar os dois lugares. A questão é que a bilheteria... não é possível que você não ganha- entende isso. Não, você que não tá entendendo. Não. Se ele for vice em São Januário, ele vai ganhar fortuna também. Não vai? Pô, mas daí? Ok, daí? Só que se ele jogar no Maracanã e ser vice... Por isso que eu ele vai falei que é ganhar tudo mais. si, é Então, tudo se é tudo projeção, si, é tudo então é tudo perspectiva, é tudo mais chance ou menos chance. Então, é tudo Você tem que si. trabalhar com o que você tem. Ué, mas Agora continua eu tô sendo entendendo. sim. Não, o que o Alex está falando da vantagem esportiva. É. A vantagem Se esportiva. você tem mais chance dentro de campo de ser campeão num lugar do que no outro, você joga onde você tem mais chance para ganhar mais a dinheiro. pressão em São Januário, é lógico que te impulsiona. O Vasco esse ano, por exemplo, ele tira o Fortaleza com a pressão de São Januário. Claro. Com a pressão de São Januário, né? Enfim. Então é lógico que a pressão de São Januário te dá essa situação. Eu só tô olhando que eu, tá, particularmente, creio que se o Vasco joga no Maracanã, em que ele também, por mais que jogue fora de casa, tem a torcida... Claro, a torcida vai. A torcida do Vasco ela vai colocar pelo Vai, menos... gigante. Lógico, vai Vamos supor que são 70 mil ingressos para o Maracanã, para Fluminense e Vasco. Se você divide meio a meio, vai dar 35 cada um. Vai todo mundo. Vai arrebentar de gente lá. Você tem a garantia de se talvez dividir a bilheteria, precisa ver isso, né? Se a bilheteria do jogo vai dividir. Dividindo a bilheteria do jogo, ou do mandante ou não, que obviamente vai ter esse acréscimo pro seu lado, eu acho que o Vasco, na questão só financeira, ele teria mais lucro no Maracanã. É que eu estou falando o que o Pedrinho falou. Eu estou baseando no que disse o presidente. Então, O presidente fala o quê? O Vasco hoje é um clube que não tem condição de abrir e negociar nada em questão financeira. Ele precisa ganhar tudo. Então eu ficaria surpreso se esses dois jogos se ele não levasse, por exemplo, a final com o Maracanã. Não, mas então... Eu estou baseado na fala do Pedrinho. Sim, só que eu entendo o que o Alex trouxe dessa questão da atmosfera de São Januário. Sim, lógico. Só que eu acho que ela pesa muito mais diante do Fluminense, um rival que também é carioca e que talvez esteja mais acostumado a jogar no Maracanã. Agora, se o Vasco passa do Fluminense na semifinal e pega ou o Cruzeiro ou o Corinthians na final, aí eu acho que é mais tranquilo essa diferença entre São Januário e Maracanã, para eles levarem a final pro Maracanã, porque o adversário vai se sentir fora de casa de qualquer jeito no Maracanã e o Vasco vai ter mais atmosfera no Maracanã do que o outro. Pra você, entendeu? como Acho que o corintiana, Fluminense... tanto faz jogar em São Januário no Maracanã contra o Vasco numa final? Tanto faz. É claro que igual. para quem vai pro estádio, o São Januário sempre foi visto como sim. um estádio muito... é. Complicado de chegar. Como é que se diz? Hostil. Um ambiente muito hostil, porque você passa pelo meio da favela o entorno e tudo da mais. barreira do Vasco lá não é fácil. Distante e tudo. Mas o Maracanã também não é fácil para o adversário mas lá jogar, você não. chega- mas você chega de Ainda mais trem, o Maracanã lotado você de chega- vascaíno, que vai ser o mandante e tudo É mais. diferente, né, Lelê? Então, assim, pro Fluminense, talvez o Fluminense não, porque o Fluminense já tá acostumado a decidir no Maracanã. Agora, Cruzeiro e Corinthians, acho que tem um pouquinho de diferença, sabe? Tem, mas mesmo assim, eu, como vascaíno, entre aspas, pensando na situação de uma hipotética final da Copa do Brasil, eu, como vascaíno, preferiria, ou teria mais confiança de ver meu time campeão se eu pegasse um Cruzeiro ou um Corinthians numa decisão em São Januário do que no Maracanã. Ah, mas não... Pode tudo, cara. Tudo pode. Mas eu teria mais confiança Por de que ver... São Januário é chamado de Barreira do Inferno? Barreira do Vasco, eu saiba, né? Por causa do ambiente lá, né? Melhorou é que, assim, bastante, Da né? comunidade fora. E Melhorou dizem bastante. que Tem uma é barreira a lá. localização, e para você chegar É lá, o morro você tem lá. que passar pelas comunidades e tudo mas mais. melhorou agora, Tanto uns é anos pra cá, que melhorou. os times, Eu já fui por lá, exemplo, é. assim, a Gaviões da Fiel, que é uma torcida do Corinthians, quando vai pra lá, que faz Tem problemas, as né? caravanas, é proibido mulher e criança. É proibido. Não vai. Porque realmente, pra chegar até lá, os ônibus e tudo mais... Ainda mais a Gaviões, que um é a ambiente torcida inimiga, hostil, entre aspas. exato. Né? A Mancha Verde vai junto com olha a só- do Vasco. Olha que interessante. Pode falar. Né? O gramado de São Januário, infelizmente, não é dos melhores no Brasil. É um gramado que ele é inferior ao do Maracanã. Para uma hipotética
tá? Calma, torcedor do Fluminense. Como a discussão é o Vasco aqui, ninguém tá tirando o Fluminense da final. Até porque o Fluminense não tem estádio, ele tem que se contentar e jogar no Maracanã e pronto. Dizendo, na questão, se o Vasco passar para uma final, tá? Vamos supor. Como o gramado é menos técnico, é um gramado, sabe, com mais dificuldade, a gente sabe que isso pesa no futebol, pro Cruzeiro jogar em São Januário, para mim é pior. Lógico. Para mim é pior. Então, pro Cruzeiro jogar no Maracanã é melhor, que é um gramado mais... Nesse aspecto, sim. É um time que Agora, joga mais. pro Corinthians, que não é um futebol tão técnico, jogar em São Januário pode ser um jogo mais acostumado com o estilo de jogo do Corinthians. Mas o gramado da Neoquímica Arena é um dos melhores do É um dos mundo. melhores, é verdade. Mas o estilo de jogo do Corinthians é um time mais bruto, é um time mais físico, é um time mais... Vamos Eu lá, nem sei se né? ele é liberado um Vasco e Corinthians numa final de São Januário. Eu acho que essa pro questão. Vasco jogar com o Corinthians no Maracanã é melhor. Não sei, não. Por causa do jogo. Acho que o Vasco, até pelo estilo do Diniz. Eu não sei, viu, Facinho? Eu acho que prefeitura, policiamento e tal não liberaria uma final em São Januário, calma, Corinthians e eu Vasco. só tô comparando. Não vai. Eu só tô comparando situações de terreno. De campo. Não, claro. De campo, que eu acho que... São aspectos que a gente tem que ponderar. Maracanã né? é bom pro avaliar Cruzeiro, tudo, lógico. o Maracanã é bom pro Cruzeiro, mas não é bom pro Corinthians. Entendeu? O Corinthians sempre foi bem no Maracanã também, né? Agora, o Mário do mundo 40, que te adora, ele está dizendo aqui, dando uma informação que eu confesso que eu não tinha. Jogador e técnico, mudando o braço da viola, jogador e técnico da NBA são presos por envolvimento com apostas. Aqui no Brasil, o Bruno Henrique continua jogando pelo Flamengo tranquilo e a justiça brasileira nem aí. É o que a gente falou, né? É uma realidade, né? Só para finalizar o assunto Copa do Brasil, o vice-campeão ele vai ganhar 33 milhões de reais. E o campeão, 77 milhões. Então são 43 milhões de reais pro campeão, né? Se você ganhar a final. Mas Então a diferença é grande. é muito grande. Do que você São ganhar 4 bilheterias do Maracanã a mais. exatamente. Não, repito, a questão não é essa. O Pedrinho deixou claro que o Vasco não tem condição de abrir mão de questão financeira. Não fui eu que falei, foi o Pedrinho. Claro. Então, claro. se o Vasco não tem condição, né, ele vai pensar dessa maneira também na questão financeira. Quanto você falou que deu a renda ontem? 9 milhões? 9.700. Porra, gente. E tinha 9 milhões 71 mil 700. pessoas. Então, mas quantas pessoas hoje cabem em São Januário para lotar? 40, quem falou 40? 40 mil é um número redondo que já houve. Época que eram 40. Hoje deve ser entendi. menos, deve ser 35, 30 mil, não sei. Lembrando que o jogo desse também tem ingresso diferenciado, um pouco mais alto, né? Ó, a capacidade oficial hoje são 22 mil pessoas. São Januário? Então a diferença é Então muito grande. botaram na gente. máquina de secar e... Hoje o Morumbi cabe 60. Vamos lembrar que mudou, você tinha antigamente 30 centímetros por torcedor, Agora é segundo 40, a lei. agora é 40. 50, eu acho. Agora você tem 50 ou 40, Ah, não, 50. com 22 é aumentou, complicado. né? Aumentou muito. Agora Aí quase a 22, Belmiro, né? 22 para 70, gente, a diferença é muito grande. Ah, não, aí não dá. Não, São Januário, ele... Eu pensei que São Januário com 40 mil na cabeça. Não, com isso 20. aí foi 98 na final da Libertadores. Foi a época que eu ia, né? Aí caiu a arquibancada, igual em Tem 2000 Morumbi lá. com 100 mil. Quantos cabe hoje? No Morumbi? Morumbi teve 130 mil, quase. 70, Acho que eu fiz 68. 120, eu acho. Então. A final de São Paulo e 78 ou 120? Não, Morumbi... Não, Maracanã foi 200, sabe? né? Morumbi já houve quase 130 mil pessoas. Isso, Hoje são 60. 60 Ó, hoje a mil. capacidade oficial é 67 mil. Então. Não, e tem umas coisas. Qual foi o jogo que esses dias aí teve um espaço de 5 mil lugares que ficou fechado, Ontem. vazio? Foi ontem? Foi de ontem? Ontem, Na Flamengo e segurança? Pô, gente, aí peraí. Aí também é bater palma pra louco. Porque se você tem um estádio de Copa do Mundo, você faz a reforma que você fez, que tem uma questão de segurança que Mas envolveu... eles deixam por conta da torcida adversária, Mas né? Lelê, 5 mil de espaço vazio é muita coisa.